Fala galera do canal, prazer, eu sou o Jesden e nesse vídeo meu único objetivo é te mostrar que uma certa quantidade de egoísmo é a única coisa que vai te fazer conseguir ser filantropo futuramente na sua vida. Exatamente, eu tô falando que você cuidar de você próprio é a única maneira de você futuramente cuidar dos outros, que é filantropia, enfim. Então se tu curtiu o tema desse vídeo, fica aí e bora papiar. Papiar, feio pra caramba, mas enfim, bora lá. O que eu pensei? Eu vou falar de algumas coisas primeiramente que me incomodam para depois vocês entenderem porque que eu entendo que o egoísmo é uma boa saída para futuramente você ser filantropo. É o seguinte, a gente vive num país cristão e a gente vive num país preguiçoso e que desrespeita os outros, tá? Primeiramente, o país cristão, o que me incomoda é o seguinte, geralmente o cristianismo ele tem muito essa coisa de ajudar todo mundo toda hora. Isso acaba sendo confundido com o que? Você tem que ajudar toda hora, foda-se se você tá ocupado. Ponto. Por que eu venho disso? Por causa do seguinte, vou deixar aqui para eu não esquecer, por causa do seguinte, a minha mãe, ela tinha um negócio muito grande do que? Eu estudava, eu trabalhava, eu procurava fazer minhas coisas para me desenvolver, para melhorar. Só que minha mãe sempre falava, Jesley, vão na igreja hoje? No meio de semana. Aí eu falei assim, mãe, eu realmente tenho um compromisso, eu tenho prova amanhã, eu tô terminando de estudar, não vai dar pra ir. Aí minha mãe, pô, tal fulano vai, você não vai. Por que desse egoísmo seu? E eu ficava com aquele negócio na cabeça, eu falei, será que eu sou um zezão, tipo um cara chato, um cara errado? E eu falava, não, só tô, infelizmente não tem essa possibilidade, então eu vou dizer não, vou seguir pra frente e vou procurar cuidar do meu. E o que eu vi? Depois de 3 anos que se passaram, o cara que ela me comparava, eu versus o cara que, tipo assim, às vezes ele deixava de entregar trabalho de escola, de entregar compromissos que ele tinha, por exemplo, de escola, de trabalho, em casa talvez, esses compromissos eram tudo negligenciado para ele ir na igreja e falar assim, ué, o bem público, tipo assim, não bem público, mas tipo, sou bacana. Acabaram levar ele para um lugar que hoje ele está totalmente errado em relação à sociedade, está bem para lá da sociedade, porque droga, até saiu da igreja, por exemplo, porque ele não se cuidava primeiro, entendeu? Ele não se cuidava e consequentemente ele deixava levar, entendeu? Por outras coisas que não eram prioridade no momento, que eram prioridades que talvez não iriam cumprir os compromissos que ele tinha, e acabou que foi para outro ambiente. E eu, ao contrário, sempre procurei me cuidar primeiro, para depois seguir nesse rumo de, por exemplo, se eu ir na igreja, até ajudar financeiramente ou instituições, alguma coisa do tipo. Acabei indo para um caminho que hoje eu tenho muito mais liberdade e possibilidade, gosto de fazer o que eu não fazia antes, entendeu? Não que eu sou obrigado, é que eu tenho liberdade, entendeu? Eu acabei chegando nessa possibilidade. Então não estou falando de liberdade financeira, estou falando de liberdade de tempo, de poder fazer isso e de gosto em si, de entender que esse seria o melhor caminho. Esse é o primeiro ponto. Da gente estar num país cristão, todo mundo achar que você deve fazer tudo e ajudar todos e estar sempre em todo lugar. Se você consegue, beleza. Se não, faça primeiro o seu. E a segunda coisa é que a gente vive num país preguiçoso, um país meio vagabundo. Por quê? Eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você diz não, é porque, tipo assim, vamos supor, você me disse não. É porque você disse não e pronto, acabou. Você disse não, não tem que preocupar com você. É sua vida, independentemente do que te levou a dizer não, tanto faz. Agora no Brasil não. Se, por exemplo, tu tá trabalhando, eu vejo isso muito acontecer, mas muito mesmo. Você está trabalhando, focado, você tem sua agenda do dia que você vai fazer lá, e chega simplesmente o gestor e fala assim, cara, o gestor da empresa, enfim, tem uma reunião agora, você pode entrar? Aí você fala não. Aí o gestor da empresa, pô, esse cara tá fazendo corpo mole, esse cara é um zezão, esse cara não cuida do bem público, não está preocupado com a empresa, não gosta de trabalhar, enfim. E vira aquela bola de neve. Só que talvez
Eu só estava preocupado de fazer minhas atividades, porque minha agenda era aquela. Porque o que eu tinha combinado comigo era aquilo. E não tô querendo saber o que você tem. Por quê? Isso você pode ver, sempre quando você abre mão para fazer algo para alguma pessoa, você deixa de fazer algo para você. Esse é ponto. Por exemplo, se você não toma suas atitudes, alguém toma por você. Se você é um cara que, por exemplo, não se esforça muito para estudar, você não consegue tomar as decisões de ir para a melhor escola. Você toma a decisão que o mundo te deu, que é ir para a pior escola que tiver. Que era o meu caso. Eu sempre procurei ser muito esforçado para quando eu pudesse tomar a decisão, eu tivesse liberdade, eu tomava a decisão que eu queria. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um MacBook, um PC de 6, 7 mil reais. O Zezão que não esforçou, não trabalhou, ele não tem a liberdade de escolher o notebook que ele quer usar. E eu tive a liberdade de escolher, porque eu trabalhei, eu poupei, eu cuidei de mim primeiro, entendeu? Ao contrário de ser aquele cara que alguém me chamava pra festa e a pessoa falava, e eu falava, não, eu tenho que ir na festa, esse cara me chamou, eu tenho que ir na festa, ele não pode ir sozinho. Vou ajudar ele, vou na festa. Chegava outro final de semana, não tem nada pra fazer, vamos jantar fora? Pô, velho, eu não quero, quero comprar esse MacBook. Não, mas eu vou com você, não deixar você sozinho. E acabou que ele foi tomando decisões de outras pessoas, e quando chegou o momento dele tomar a decisão dele, ele não tinha liberdade, porque ele não tinha financeiro para isso. Isso serve em todos os pontos da sua vida. Por exemplo, você é aquele cara que está trabalhando, sua agenda é trabalhar 8 horas por dia no operacional. Simplesmente chegam a uma reunião do nada para você, que é o caso que eu mais vejo acontecer na minha vida. Não estou falando de ninguém específico, mas que mais acontece na minha vida, acontecia principalmente na antiga empresa que eu trabalhava. Eu tô lá, no operacional, tal, tem que fazer isso. Se eu conseguir fazer isso no horário que eu quero pra mim, eu vou dormir cedo hoje. Chegava a reunião, o cara chegava e falava, Jéssica, você pode fazer isso pra mim? Eu virava e falava assim, se eu fizer o do cara, vou ter um ponto positivo com ele, vou estar lá na reunião, vou ajudar, vou auxiliar. Mas se eu fizer o meu, eu vou estar cumprindo o que eu tinha acordado comigo mesmo, vou dormir cedo, eu vou seguir minha agenda normal, sendo que isso é o mais importante. Não, vou ajudar o cara. Chegava na reunião, meia hora de conversa furada, ficava lá, é mesmo? Voltava pro operacional e ia dormir de madrugada. Isso aconteceu várias e várias vezes na minha vida, até eu chegar a um ponto de saber o que era essencial pra mim, que é o que? É o que importa pra mim, que é o que? O meu egoísmo, de fazer o que eu preciso fazer, e se você precisa de mim, se eu não tiver como te ajudar, eu não vou te ajudar, porque, porra, eu tenho que priorizar alguma pessoa. Quem tenta ajudar todo mundo não ajuda ninguém. Você se ajuda. O simples fato de eu render mais no meu trabalho e dizer não pro gestor, o meu trabalho vai se sair bem e a empresa vai se sair bem, porque tem um funcionário que está sendo eficiente. Eu não estou levando a ideia do cara pra frente, entendeu? E isso eu percebi pra caramba nesse livro aqui, ó. Eu pensei em qual momento do vídeo que eu ia citar isso aqui, que é o quê? A Revolta de Atlas, que é basicamente um livro que conta uma história relacionada ao capitalismo, que o quê? Vários empresários largaram suas empresas para falar, não, o governo cuida melhor, ele cuida do bem público, todo mundo precisa de fazer isso e aquilo, precisa, por exemplo, nesse livro especificamente, o pessoal construiu uma linha de trem no México, só porque eles falaram, não, a República do México precisa de uma linha de trem que, tadinho, eles não têm. Ignorando totalmente a parte do lucro, eles fizeram para o bem público. Não, vamos fazer para o bem público, não vai dar lucro, mas vamos fazer para o bem público. O que aconteceu? Faliram. Por quê? O foco total de uma empresa é lucrar, que é o egoísmo da empresa, lucrar. Quando a empresa lucra, ela simplesmente emprega muitas pessoas. Tu que acha que um capitalista é malvado, pensa só, um cara que tem uma indústria que emprega 400 pessoas, ele faz muito mais sendo egoísta, o Zezão, o cara que enfia 1 milhão de lucro no bolso todo mês, do que tu, que é gente boa e não tem um tostão para ajudar ninguém. Mas ninguém. Se você fala do cara, eu tenho certeza,
Quantas pessoas você ajudou esse mês? Nenhuma. E quantos que o capitalista, sendo mais eco do mundo, mais egoísta do mundo, ajudou? 400, porque o egoísmo dele foi tão forte que ele fez uma empresa priorizando o lucro e ele conseguiu pagar 400 pessoas a trabalhar para ele, não porque ele é bonzinho, porque ele precisava de mais lucro, mais lucro, mais lucro, mais lucro. Então tem 400 pessoas comendo por causa dele. Agora, se é justo que ele está pagando, não é o mérito. Então entenda, quando você pega e diz não para certas coisas e aceita que, por exemplo, certas coisas precisam ser feitas por causa do seu ego, você consegue caminhar bem com a vida. Empresa é feita para dar lucro, você treina por causa da sua saúde só e por causa, de, por exemplo, do seu físico e, consequentemente, você tendo uma saúde boa. Você não preocupa sua mãe porque você pegou um diabetes, porque você pegou, sei lá, um problema causado por gordura, uma hipertensão, e você tá só procurando o seu egoísmo. Você tá só treinando porque você quer pegar mulher, porque você quer emagrecer, porque você quer ter saúde. E você tá ajudando sua mãe, porque você não tá morrendo com tantas de gordura na sua barriga, entendeu? Então, o egoísmo... Ah, você estuda muito. Por quê? Você quer entrar num cargo bacana, quer, sei lá, passar na PF. O egoísmo é seu. Mas quando você consegue passar na PF, por causa do seu egoísmo, você tem 14 mil pra você cuidar da sua família. E quem é o beneficiado? É a sua família, por causa do seu egoísmo. Então entenda, não negue o seu egoísmo, entenda, ter uma visão de egoísmo barra essencialismo para você sair bem. Ainda mais que você é jovem. Foque 100% em você. A partir do momento que eu vi que eu foquei 100% em mim, parei de dar ideia para os outros e comecei a fazer o meu dinheiro, eu ajudei tanta gente que vocês não têm noção. Eu, por exemplo, hoje, eu dou aula, por exemplo, eu tenho algumas mentorias de tráfego privado. O cara me paga R$ 497, às vezes R$ 997, e o meu foco é o quê? Lucrar, é ganhar aquele dinheiro. Só que por causa do meu egoísmo, eu dou aula pro cara. E o cara aprende e o cara ganha R$ 4.000 por mês. Entendeu? Que é o caso de um aluno meu. Então entenda, o egoísmo que você tem, ele vai ser útil bastante na sua vida. E quando alguém falar, por exemplo, pô, cara, tu é egoísta, tu é alguma coisa do tipo, entenda, você precisa ser. Por quê? O cara que é filantropo, por exemplo, que ele doa milhões e milhões de reais, é porque na história dele, ele se preocupou tanto com ele mesmo, que ele teve condições de estar tão bem, que o bem dele transbordou o que ele precisava, que ele poderia ajudar os próximos. Por exemplo, hoje, eu nunca fui um cara de, por exemplo, doar muito dinheiro, porque eu nunca tive. A partir do momento que eu simplesmente foquei 100% em mim, passei, por exemplo, 2 anos trancado trabalhando, hoje eu consigo doar 10% do que eu ganho, mais de um salário, só doando 10% que eu ganho. Ao contrário do que é cara que todo dia vinha me encher o saco falando, pô, velho, tem que ajudar na igreja, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O cara continua na mesmice ganhando, por exemplo, R$ 1.400 por mês, doando 10%, R$ 140 por mês. Enquanto eu falei, beleza, mano, vou ajudar o que eu posso, ó, tomo 30 conto aqui, agora deixa eu trabalhar. Trabalhei, agora eu vou doar. Toma, salário, 10%, entendeu? Um exemplo. Então, 10 vezes mais que o cara fez, porque o cara sempre preocupou com os outros e eu sempre preocupei comigo. Então entenda, se de tudo você for ruim na vida, se você pelo menos for egoísta, você vai ajudar muita gente, entendeu? De maneira indireta. Então entenda isso, principalmente se é jovem, não deixe as pessoas passar por cima de você, entenda que o foco é 100% em você, se for ajudar todo mundo você vai se lascar. Eu espero que o YouTube não me bloqueie por isso, mas é isso. O egoísta, ele consegue se cuidar tão bem de si que chega um momento que ele cuida de várias pessoas de maneira colateral, entendeu? Mesmo que não for intencional. Então esse que é o foco desse vídeo, espero que você tenha entendido. Se tu é jovem, comenta aí, curte aí e tamo junto. E é isso, galerinha. Valeu, falou.